Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na área residencial de madeira de bordo, onde os gramados eram imaculados e as casas banhadas pela luz dourada do pôr do sol, Karen Whitmore se observava sua nova vizinha com uma vigilância doentia. 50 anos, cabelos impecavelmente penteados, um vestido elegante e óculos na ponta do nariz, ela se via como a guardiã moral da vizinhança. Qualquer coisa que parecesse incomum despertava nela um sentimento de alarme. O novo vizinho, Marcus Johnson, era um homem negro na casa dos 30. Sempre cortês, sempre discreto, ele apenas vivia a vida discretamente, mas para Karen, cada detalhe era suspeito. Ela notara que ele levava o lixo para fora cedo pela manhã, que estacionava o carro ligeiramente torto e que cumprimentava os vizinhos com um sorriso educado que para ela soava falso. Naquela noite, sentada na sala de estar com uma xícara de chá frio, Karen sentiu o medo e a indignação crescerem dentro de si. Num acesso de hipervigilância e certeza absoluta, pegou o telefone e ligou para a polícia. Sua voz era firme, quase trêmula. Sim, boa noite, quero denunciar alguém suspeito em nossa vizinhança. Sim, acho que ele pode ser perigoso, quero que uma patrulha intervenha imediatamente. Ela deu o endereço de Marcus com meticulosa precisão, insistindo que ele não era nada comum. Em sua mente ela estava apenas protegendo a vizinhança. O que ela não sabia era que Marcus Johnson não era apenas mais um morador. Agente do FBI por mais de 10 anos. Ele trabalhava disfarçado em Maplewood para uma longa investigação sobre uma complexa rede criminosa. Cada movimento de Marcus era meticulosamente calculado para manter a discrição. E sua vida cotidiana parecia mundana para quem desconhecesse sua verdadeira identidade. Poucos minutos depois, sirenes soaram na rua. Karen, aliviada e triunfante, olhou pela janela, confiante de que sua ação corajosa manteria o bairro seguro. Mas o momentou agente David Carter, o policial local, bateu na porta de Marcus. A situação tomou um rumo inesperado. Marcus abriu a porta calmamente, com um sorriso discreto no rosto. Seus olhos penetrantes e atentos revelavam uma profunda compreensão de todos os protocolos policiais. A atmosfera ficou imediatamente pesada. Os policiais perceberam que estavam diante de um agente federal, e Karen, percebendo a gravidade de sua decisão, sentiu uma repentina onda de preocupação. Naquela noite, na tranquila rua de Maplewood, o que deveria ser um simples telefonema de um vizinho vigilante se transformaria em uma lição de humildade, autoridade e dignidade, para Karen Whitmore e todos aqueles que testemunharam a cena. Os faróis azuis e vermelhos dos carros de polícia iluminavam a rua tranquila de madeira de bordo, lançando raios de luz sobre as fachadas impecáveis das casas. Karen Whitmore, com o telefone ainda na mão, observava com uma mistura de satisfação e nervosismo. Ela agira para proteger a vizinhança. Ou assim pensava. 2 carros frearam bruscamente em frente à casa de Marcus Johnson. Os motores rugiram por alguns instantes e depois caíram em um silêncio pesado. Karen caminhou até a porta da frente, o peito arfando de triunfo. Aqui estão eles. Eles estão chegando, finalmente vão fazer alguma coisa. Sussurrou ela quase para si mesma. O agente David Carter, um homem de 40 e poucos anos, com um olhar sério e experiência evidente, desceu do primeiro carro. Ao seu lado, seu colega, oficial Ryan Bennett, mais jovem e visivelmente um pouco nervoso, apertou as mãos no cinto. David bateu firmemente na porta de Marcus, seguindo o protocolo. A porta se abriu lentamente. Marcus Johnson estava ali, impecável em seu traje casual, com um olhar calmo e observador. Seu olhar encontrou o de David com uma segurança silenciosa que impunha respeito. Boa noite, senhores. O que posso fazer por vocês? Perguntou Marcus com uma voz calma, quase calorosa. David trocou um olhar surpreso com Ryan. Ele não era um homem desconfiado nem agressivo. Parecia normal. Mas sua confiança desconcertante despertou instantaneamente suspeitas na mente dos policiais. Senhor, recebemos uma ligação sobre atividade suspeita aqui, explicou David, mantendo o tom profissional. Marcus deu um leve sorriso, mas sem achar graça. Ah, entendo. Bem, posso garantir que está tudo em ordem por aqui. Sou Marcus Johnson, agente do FBI. Estou trabalhando disfarçado na vizinhança. O silêncio se instalou. Ryan abriu a boca, mas nenhum som saiu. Karen, que acabará de se juntar aos policiais na calçada, sentiu a garganta apertar. Seus olhos se arregalaram. Oh, o quê? Agente do FBI? Gaguejou ela, sem conseguir esconder o choque. David assentiu lentamente.
Bem, isso muda as coisas, não é, senhora Whitmore? Disse ele com uma mistura de seriedade e reprovação mal disfarçada. Karen sentiu as bochechas corarem. Todo seu triunfo havia desmoronado em questão de segundos. Os vizinhos, alertados pelas sirenes e pela curiosidade natural, começaram a sair de suas casas. Observavam a cena, cochichando entre si. A humilhação de Karen estava sendo vivida em público, com toda a vizinhança assistindo. Marcus permaneceu calmo, com uma postura quase majestosa. Entregou seu cartão de agente a David e declarou com firmeza: entendo sua vigilância, mas recomendo fortemente que verifique suas informações antes de acusar alguém. Uma denúncia falsa pode ter consequências graves. Karen olhou para baixo, envergonhada e confusa. Ela queria se sentir corajosa e protetora, mas revelou seu medo irracional e preconceito de forma espetacular. Naquela noite, Marcus Johnson demonstrou isso: controle, paciência e autoridade sempre superam a intimidação e o julgamento precipitado. E isso foi só o começo da lição que Karen estava prestes a receber. A tensão na rua de madeira de bordo era palpável. Vizinhos curiosos se reuniram nas calçadas, formando um pequeno círculo ao redor de Karen e dos policiais. Sussurros, olhares interrogativos e murmúrios de descrença acompanhavam cada movimento de Karen. Ela podia sentir os olhares fixos nela, pesados, acusadores. Marcus Johnson permaneceu calmo, impassível, enquanto Karen, corada de vergonha, buscava palavras que não vinham. Os segundos se estendiam como horas. Finalmente Marcus deu um pequeno passo à frente, com as mãos abertas em um gesto não ameaçador, mas firme. Senhora Whitmore, começou ele, com a voz calma, mas autoritária, entendo sua preocupação. Mas a senhora fez uma acusação infundada, baseada em preconceito e medos irracionais. A senhora precisa entender que esse tipo de comportamento pode ter consequências graves. Karen engoliu em seco, incapaz de responder. Seu peito apertou, sua mente buscando desesperadamente uma desculpa. Eu só pensei que eu queria proteger a vizinhança, gaguejou ela, cada palavra soando mais fraca que a anterior. Marcus assentiu lentamente. Eu entendo o desejo de proteger o que você ama. Mas seu medo e preconceito quase causaram um incidente grave. Você está acusando alguém apenas pela cor da pele. Isso se chama discriminação, e é ilegal e perigoso. David Carter, o policial, interveio com um misto de seriedade e reprovação velada. Senhora Whitmore, a senhora precisa entender que sua ação, embora motivada pelo medo, colocou todos em uma situação difícil. Felizmente, o Sr. Johnson é um agente federal e lidou com isso profissionalmente. O murmúrio dos vizinhos aumentou um pouco. Alguns concordaram com a cabeça, outros permaneceram em silêncio, mas o julgamento coletivo pesou sobre Karen. A satisfação inicial que sentirá se transformará em uma vergonha incontrolável. Marcus continuou com calma, mas com firmeza. O que você acabou de fazer não pode ser ignorado. Acusações infundadas, especialmente quando baseadas em preconceito racial, podem levar a processos civis e criminais. Você precisa entender que seu comportamento tem repercussões muito além do que você imagina. Karen olhou para baixo, incapaz de encontrar aquele olhar penetrante que misturava calma e autoridade. Ela sentia que cada palavra que Marcus dizia era um lembrete de seu erro, uma lição de humildade que ela não estava pronta para ouvir, mas precisava aceitar. O clima, antes tenso e confuso, se dissipou. Os policiais começaram a se retirar, sabendo que a situação estava sob controle. Os vizinhos retomaram suas atividades, alguns lançando olhares solidários a Marcus, outros lançando olhares críticos a Karen. Aquele momento marcou o início de uma lição que se estenderia muito além daquela rua Maplewood. Karen acabará de descobrir que intimidação e acusações precipitadas eram insuficientes diante da integridade, do autocontrole e do poder da autoridade legal. Marcus Johnson não era apenas um homem inocente, ele era um símbolo de dignidade diante da injustiça e da ignorância. Depois que a situação nas ruas se acalmou, Marcus Johnson voltou para casa com um senso de responsabilidade. O que ele acabará de vivenciar não era apenas um incidente de bairro. Era um exemplo flagrante de preconceito racial e acusações infundadas que poderiam se agravar rapidamente se fossem mal conduzidas. Ele sentou-se à sua mesa, pegou seu computador seguro e imediatamente contatou seu superior, agente especial Linda Harper, uma mulher respeitada por sua inteligência e rigor. Seu papel era supervisionar operações delicadas e gerenciar incidentes imprevistos envolvendo civis. Linda, começou Marcus com a voz calma, mas firme. Tive um incidente hoje com uma vizinha, uma mulher chamada Karen Whitmore. Ela me denunciou à polícia local, alegando que eu era perigoso. Linda franziu a testa atrás do celular. Conte-me exatamente o que aconteceu.
Marcos detalhou cada momento, cada interação com a polícia, cada reação de Karen. Ele descreveu como ela agiu por medo e preconceito, como chamou a polícia e como os vizinhos testemunharam o confronto. Linda ficou em silêncio por um momento, depois falou em tom calmo, mas determinado. Marcos, esse tipo de incidente deve servir de lição, mas com cautela. Precisamos mostrar que discriminação e acusações infundadas têm consequências, ao mesmo tempo em que protegemos sua identidade e seu disfarce. Marcos assentiu. Entendo. Quero ter certeza de que isso sirva a um propósito construtivo, não apenas para humilhar alguém. Linda concordou. Exatamente. Prepare um relatório detalhado, incluindo as interações com a polícia e testemunhas. Podemos então considerar uma abordagem educativa para Karen e, se necessário, uma comunicação discreta com o distrito para esclarecer os fatos. Poucas horas depois, Marcos redigiu um relatório meticuloso, descrevendo não apenas o incidente, mas também os comportamentos observados, as potenciais consequências e as lições a serem aprendidas. Ele garantiu que o documento fosse abrangente, claro e profissional, refletindo a gravidade da situação, mas mantendo seu tom imparcial e factual. Enquanto isso, Karen, ainda sem saber a identidade exata de Marcos, voltou para casa confusa e ansiosa. Sentia um desconforto crescente. Seu triunfo inicial dera lugar a um sentimento de medo e preocupação, embora ela ainda não entendesse completamente o porquê. Marcos, por outro lado, sabia exatamente o que estava fazendo. Seu objetivo não era punir Karen por vingança pessoal, mas demonstrar pelo exemplo que acusações precipitadas baseadas em medo e preconceito poderiam levar a consequências graves e humilhação pública. E assim a simples ligação de Karen Whitmore para o 911 se transformou em um incidente federal silencioso, mas instrutivo, preparando o terreno para uma lição de dignidade, paciência e responsabilidade que se estenderia muito além de Maplewood. Na manhã seguinte, o bairro de Madeira de Bordo havia um murmúrio silencioso, mas persistente, percorrendo o ar. Os vizinhos haviam discutido o incidente do dia anterior, cada um acrescentando suas próprias percepções e comentários. A notícia se espalhou como fogo na palha. Os olhares de alguns vizinhos que passavam por Karen eram carregados de julgamento, e até mesmo seus colegas de trabalho ouviram trechos da história. Karen Whitmore sentia uma tensão constante sempre que saía de casa. Os cumprimentos cordiais que costumava trocar com os vizinhos transformaram-se em acenos educados ou silêncio pesado. Cada pequeno gesto que fazia parecia escrutinado, analisado e criticado. Seu orgulho e confiança, antes intocados, estavam agora manchados por uma humilhação crescente e pública. Marcos Johnson, por sua vez, continuou seu dia com sua calma lendária. Observava as reações de longe e sabia que o tempo estava a seu favor. O incidente colocará Karen em uma posição delicada, mas era uma lição que ela precisava aprender por si mesma. Não se tratava de atacar ou ridicularizar, apenas de permitir que a verdade e a justiça seguissem seu curso natural. Enquanto isso, Karen começou a receber comentários sutis, porém desagradáveis, de seus colegas, sussurros, olhares furtivos e observações veladas sobre sua cautela excessiva e suspeitas infundadas. Mesmo nos cafés e lojas que visitava, alguns moradores trocavam olhares curiosos, como se a história de seu erro tivesse se tornado uma narrativa coletiva. Na escola primária Maplewood, a escola que seus netos frequentavam, alguns pais sussurravam baixinho ao vê-la entrar. Karen sentiu o peso do seu erro se estender muito além do seu pequeno círculo social. O que ela havia percebido como uma ação corajosa estava lentamente se transformando em isolamento social e perda de credibilidade. Marcos, por sua vez, permaneceu um modelo de dignidade e compostura. Suas ações, calma e profissionalismo não apenas neutralizaram a ameaça percebida, como também trouxeram à tona a verdadeira natureza de Karen. Em cada olhar que lançava, Karen agora sentia decepção, dúvida e desaprovação. Com o passar dos dias, as tensões no bairro só aumentavam. As conversas entre vizinhos agora incluíam um lembrete implícito. Maplewood não era lugar para discriminação ou acusações precipitadas. Karen, ciente de sua situação, finalmente começou a sentir os primeiros sinais de remorso. Ela entendia que seus preconceitos e medo irracional tinham consequências sociais e pessoais significativas. O incidente, que começara como um simples chamado de medo, gradualmente se transformou em um espelho implacável de suas falhas, refletindo a necessidade de reflexão, responsabilidade e autoanálise. Marcos, por sua vez, observou em silêncio, sabendo que a verdadeira lição não vinha da polícia ou do FBI, mas do confronto de Karen com sua própria consciência e com a sociedade ao seu redor.
Poucos dias depois foi organizada uma reunião de bairro no salão comunitário de Madeira de Bordo. Os moradores se reuniram para discutir segurança e questões locais. Mas o incidente envolvendo Karen Whitmore e Marcus Johnson agora era o foco de todas as conversas. Karen chegou cedo, talvez na esperança de melhorar sua imagem. Sentou-se no fundo da sala, evitando o olhar dos vizinhos e tentando parecer comum. Mas o clima era tenso. Murmúrios, olhares demorados e sussurros pontuavam cada movimento. Ela sentia os olhares de toda a comunidade sobre ela, e seu desconforto aumentava a cada minuto. Marcus, calmo e confiante, entrou. Sua presença inspirava respeito. Cumprimentou os vizinhos educadamente, sentou-se na frente da sala e esperou o momento certo para falar. Seu rosto refletia controle, integridade e dignidade, qualidades que Karen não podia ignorar, mesmo que quisesse. Quando a discussão sobre a segurança do bairro começou, Marcus falou. Sua voz clara e calma ecoou pela sala. Olá a todos. Gostaria de discutir um incidente recente que acredito que pode servir para nos lembrar da importância da vigilância, mas também da responsabilidade e da justiça. Karen sentiu o coração apertar. Sabia que Marcus se referia a ela sem sequer nomeá-la, e cada palavra parecia pesar em sua consciência. Marcus continuou. Vivemos em um bairro onde a segurança é importante, mas o medo e o preconceito jamais devem guiar nossas ações. Acusar alguém sem provas, especialmente com base na cor da pele, pode ter consequências graves e injustas. Ele olhou para Karen calmamente, sem raiva ou zombaria. A verdadeira segurança no bairro não vem da desconfiança cega, mas do conhecimento, do respeito e da comunicação. Os vizinhos ouviam atentamente, alguns balançando a cabeça em concordância. Karen olhou para baixo, incapaz de encarar aquele olhar que misturava autoridade e gentileza. Sentiu a vergonha tomar conta dela. Marcus conclui. Não estou aqui para punir ninguém, mas para lembrar a cada um de nós a importância da responsabilidade individual e coletiva. Todos temos um papel a desempenhar na construção de uma comunidade justa e respeitosa. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi pesado, mas repleto de respeito. Karen compreendeu que aquele momento marcava uma lição pública. Ela havia sido confrontada com seus preconceitos, mas Marcus o fizera com dignidade, sem humilhá-la desnecessariamente. Ao final da reunião, os vizinhos parabenizaram Marcus por sua compostura e coragem, e Karen saiu da sala com o coração pesado, mas com uma consciência crescente. A humilhação pública fora agridoce, mas necessária. Ela agora sabia que suas ações tinham consequências e que dignidade e respeito eram valores que ela precisava reaprender. Poucos dias após a reunião de bairro, ocorreu um incidente envolvendo Karen Whitmore e Marcus Johnson já havia começado a se espalhar para além de Maplewood. Um vizinho, presente durante o confronto público, filmou a cena com seu celular e compartilhou o vídeo nas redes sociais. O vídeo mostrava Marcus falando com calma e autoridade, explicando os perigos de acusações infundadas e preconceito racial. O contraste entre sua postura e o óbvio desconforto de Karen era impressionante. O vídeo viralizou rapidamente. Centenas, depois milhares de visualizações, comentários e compartilhamentos começaram a circular. Karen, que já sofria com o escrutínio dos vizinhos, agora se via exposta a um público muito mais amplo. As mensagens nas redes sociais variavam da condenação direta ao espanto com seu comportamento. Os termos discriminação, acusação precipitada e vergonha pública invariavelmente acompanhavam seu nome. Cada notificação em seu celular parecia puni-la ainda mais, lembrando-a da extensão de seu erro. Marcus, por sua vez, manteve sua calma lendária. Ele não buscava fama ou glória. Sua presença nas redes sociais era indireta. Ele não comentou nem postou nada, mas o vídeo era uma prova de sua integridade e dignidade. Onde quer que fosse compartilhado, ele era visto como modelo de paciência e profissionalismo diante da injustiça. Karen sentiu seu mundo ruir. Colegas de trabalho, amigos de longa data e até alguns familiares tinham visto o vídeo. As conversas eram abafadas quando ela entrava em uma sala. Os olhares eram carregados de julgamento e decepção. O medo e o desconforto que a levaram a chamar a polícia estavam agora se transformando em isolamento social total. Em Maplewood, os vizinhos a olhavam de forma diferente. Crianças sussurravam umas para as outras, imitando os gestos e expressões da cena, e alguns pais trocavam olhares de cumplicidade. Karen começava a entender que o que ela considerava uma ação corajosa havia se transformado em uma demonstração pública de seus próprios preconceitos. Marcus, observando à distância, sabia que essa exposição na mídia, embora não solicitada, tinha um poderoso efeito educativo. A lição não se limitava mais a Karen.
estendia-se a toda a comunidade e além, lembrando a todos que acusações baseadas no medo ou na cor da pele podiam ter consequências graves e públicas. Assim, o que começou como um simples incidente de bairro tornou-se um exemplo de responsabilidade e integridade, transformando Maplewood em um lugar onde a vigilância e a justiça começaram a prevalecer sobre o preconceito e o medo irracional. Os dias seguintes foram para Karen Whitmore uma mistura de ansiedade, vergonha e consciência. Cada olhar que encontrava na vizinhança parecia pesar sobre ela como um lembrete constante de seu erro. Os sussurros, os comentários velados e os olhares de desaprovação nunca a abandonavam. Mesmo no conforto de sua casa, ela se sentia vigiada, julgada, incapaz de recuperar a serenidade de antes. Sozinha na sala de estar, Karen refletiu sobre o incidente sob todos os ângulos. Ela viu Marcus Johnson novamente calmo e digno, explicando pacientemente os perigos de acusações precipitadas e preconceito. Cada palavra dita por Marcus ressoava em sua mente: responsabilidade individual, a importância da prova, respeito pelos outros. Ela começou a perceber a magnitude do seu erro. Seus pensamentos foram interrompidos por notificações no celular, comentários sobre o vídeo que viralizou, mensagens de ex-colegas e até mesmo amigos expressando seu choque e decepção. O peso da vergonha tornou-se quase palpável. Pela primeira vez em muito tempo, Karen sentiu que havia realmente magoado alguém com seu comportamento irrefletido e racista. Ela se lembrou de suas motivações iniciais: medo, o desejo de proteger sua vizinhança, mas, acima de tudo, seus preconceitos que ela nunca quis confrontar. Tudo que ela acreditava ser uma ação corajosa se transformou em humilhação pública e dolorosa constatação. Naquela noite, Karen sentou-se diante de seu diário e anotou seus pensamentos, seus medos, seus erros, como havia tratado Marcus e as consequências de suas ações. Ela se forçou a ser honesta consigo mesma, a encarar a pessoa que havia sido e a pessoa que queria se tornar. Cada frase que escrevia a aproximava um pouco mais da humildade e da reflexão. Ela começou a entender que a verdadeira proteção de uma comunidade não vinha da desconfiança cega, mas da educação, da mente aberta e do respeito pela dignidade dos outros. Marcus Johnson, com sua calma e equilíbrio, havia lhe dado um exemplo a seguir. Sua paciência e integridade lhe ensinaram uma lição que Karen jamais esqueceria. Pela primeira vez, Karen sentiu-se pronta para considerar a mudança. Ela sabia que seu pedido de desculpas a Marcus, se viesse, não seria suficiente para apagar seu erro, mas seria um primeiro passo em direção à redenção. Ela entendia que a responsabilidade não se resumia a reconhecer seu erro em particular, mas a enfrentar as consequências e aprender com a experiência. No silêncio de sua casa, Karen Whitmore iniciou o longo processo de reflexão e transformação. Ela sabia que o caminho seria difícil e que teria que enfrentar a desaprovação dos vizinhos, mas estava determinada a entender, a mudar e a não deixar mais que o medo ou preconceito guiassem suas ações. E durante todo esse tempo, Marcus Johnson continuou sua vida com a mesma dignidade e profissionalismo, um modelo silencioso, mas poderoso, para toda a vizinhança e para a própria Karen. Algumas semanas após o incidente, Karen Whitmore sentiu que não podia mais ignorar a necessidade de encarar seus erros. A vergonha e a consciência de seus preconceitos a atormentavam constantemente. Determinada a se redimir, ela decidiu entrar em contato Marcus Johnson para pedir desculpas. Ela fez isso primeiro por telefone, com a voz hesitante e trêmula. Marcus, é Karen Whitmore, eu queria me desculpar pelo que aconteceu. Marcus ficou em silêncio por alguns segundos, sua voz calma e comedida enquanto respondia. Senhora Whitmore, estou ouvindo. Karen sentiu uma onda de alívio, mas também uma ponta de apreensão. Eu entendo que o que eu fiz foi inaceitável. Eu quero fazer melhor, eu quero aprender. Marcus respirou fundo, sua voz firme, mas não acusatória. Senhora Whitmore, seu pedido de desculpas foi registrado. No entanto, a verdadeira reconciliação envolve mais do que apenas palavras. Envolve reconhecer seus preconceitos, mudar seu comportamento e assumir a responsabilidade por suas ações. A senhora precisa entender que esse processo não pode ser imediato. Karen sentiu o coração apertar. Ela esperava um perdão fácil, mas Marcus não a poupou. Ele estava lhe mostrando que a responsabilidade não pode ser evitada. Eu entendo. Ela sussurrou, quase para si mesma. Eu realmente preciso me trocar. Marcus acrescentou. Correto. Você tem a oportunidade de aprender com esta experiência. Mas saiba que não posso ignorar suas ações passadas. Seu comportamento teve um impacto, e a confiança está sendo reconstruída lentamente. Karen sentiu o peso de suas ações com mais intensidade do que nunca.
Não foi apenas a humilhação pública ou a viralização do vídeo nas redes sociais, foi o lembrete constante de que a discriminação, mesmo não intencional, tem consequências reais e humanas. Nas semanas seguintes, Karen começou a tomar medidas concretas para demonstrar seu compromisso com a mudança, participando de workshops de conscientização, educando-se sobre questões raciais, interagindo com seus vizinhos de forma mais respeitosa e consciente. Marcos observava de longe não para controlar, mas para garantir que a lição fosse compreendida e que a integridade e o respeito permanecessem centrais em tudo o que ela fazia. Este confronto, embora difícil para Karen, foi um momento crucial. Ela entendeu que alguns erros não podem ser apagados com desculpas instantâneas e que era preciso tempo, humildade e ações concretas para reconquistar a confiança e a credibilidade. Marcos, fiel à sua dignidade e profissionalismo, mais uma vez transformou uma situação potencialmente explosiva em uma lição de paciência, responsabilidade e respeito. Algumas semanas após o confronto, Marcos Johnson foi convidado para dar uma pequena palestra pública no Salão Comunitário de Madeira de Bordo. O evento foi anunciado como uma discussão sobre segurança no bairro, mas Marcos decidiu transformar a ocasião em uma lição sobre respeito, integridade e responsabilidade individual. A sala estava lotada, vizinhos, professores, pais e até alguns jornalistas locais estavam presentes. Karen Whitmore, ciente do impacto midiático de suas ações passadas, sentou-se em silêncio e com atenção no fundo. Ela sabia que desta vez não conseguiria mais se esconder atrás de desculpas vagas. Marcos falou com calma e autoridade. Olá a todos! Hoje estou aqui para falar não apenas sobre segurança física, mas também sobre segurança social e moral. Nossas ações, mesmo aquelas motivadas por medo ou incerteza, têm consequências para os outros e para a nossa comunidade. Ele mencionou o incidente recente sem mencionar Karen diretamente, mas todos entenderam o que ele queria dizer. Sua voz clara e calma capturou a atenção da plateia. Acusar alguém sem provas com base na cor da pele ou na origem, não é apenas injusto, mas perigoso. Pode destruir vidas e semear desconfiança e medo onde deveria haver confiança e solidariedade. Karen sentiu cada palavra ressoar dentro dela. Ela olhou para baixo, incapaz de encontrar o olhar penetrante de Marcos, mas ciente de que aquela lição ia além da sua própria experiência. Os outros vizinhos ouviram atentamente, alguns concordando com a cabeça. Os mais jovens tomaram nota, absorvendo a sabedoria e a paciência de Marcos. A verdadeira dignidade, continuou Marcos, não consiste apenas em obedecer à lei ou comportar-se adequadamente sob vigilância. Ela se manifesta na maneira como tratamos nossos vizinhos, como demonstramos paciência, compreensão e integridade, mesmo quando ninguém está olhando. Ao final da palestra, um silêncio respeitoso reinou por alguns instantes antes de fortes aplausos irromperem na sala. Marcos, com sua modéstia habitual, curvou-se educadamente e deixou o palco, deixando uma impressão duradoura em todos os presentes. Karen, ainda sentada, sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Pela primeira vez, compreendeu que a integridade não pode ser decretada, deve ser vivida, demonstrada e personificada por meio de ações consistentes e respeitosas. Ela sabia que reconquistar sua credibilidade e a confiança de sua comunidade seria um caminho longo e difícil, mas aquela lição pública acabará de marcar uma reviravolta irreversível em sua consciência. Marcos, fiel à sua forma, mais uma vez transformou uma situação de conflito em uma oportunidade de educação e reflexão. Sua dignidade, paciência e profissionalismo não apenas corrigiram um erro individual, mas também lançaram as bases para uma comunidade mais justa e respeitosa. As semanas seguintes trouxeram relativa calma para Madeira de Bordo. O incidente envolvendo Karen Whitmore e Marcos Johnson deixou uma impressão duradoura na vizinhança. Os vizinhos, sejam testemunhas ou espectadores indiretos, aprenderam uma lição de vigilância, mas acima de tudo de respeito e dignidade. Karen, profundamente transformada pela série de eventos, começou a mudar seu comportamento e a maneira como interagia com os outros. Participou de workshops sobre diversidade e inclusão. Trabalhou para corrigir seus preconceitos e se comprometeu a promover uma comunicação aberta e respeitosa na comunidade. Embora sua imagem permanecesse manchada aos olhos de alguns vizinhos, ela entendia que a redenção exigia tempo, humildade e ações concretas. Marcos Johnson, por sua vez, retornou à sua vida secreta com o profissionalismo e a discrição que lhe eram característicos. Continuou suas missões com a mesma eficiência, permanecendo um exemplo de paciência e dignidade para todos que testemunharam sua interação com Karen.
O incidente, embora encerrado, agora servia como um lembrete constante da importância da responsabilidade e da integridade individuais. Poucos meses depois, um vizinho compartilhou a história com outros moradores da vizinhança, e o vídeo de Marcos se espalhou para além de Maplewood. Tornou-se um exemplo educativo, usado em discussões sobre discriminação, responsabilização e comunicação respeitosa. Marcos não buscava reconhecimento, mas seu comportamento tranquilo e justo tornou-se referência para muitos. Karen, por sua vez, aprenderá a transformar sua vergonha em motivação. Ela entendia que o medo e o preconceito podiam cegar, mas que a conscientização e o desejo de se corrigir poderiam reconstruir a autoestima e o respeito dos outros. Todos os dias, ela se esforçava para mostrar que havia mudado, que suas ações futuras seriam guiadas pelo respeito e pela reflexão, não pelo medo ou pelo preconceito. O bairro de Maplewood, agora mais vigilante mas também mais unido, aprendeu uma lição crucial. A verdadeira segurança e confiança não vem da suspeita ou do medo, mas da compreensão, do respeito e da dignidade compartilhada. E nas ruas tranquilas, sob as fachadas imaculadas e gramados bem cuidados, Marcus Johnson continuou a viver sua vida dupla, um agente discreto do FBI, mas um símbolo silencioso de justiça e integridade, capaz de transformar até mesmo uma acusação baseada no medo em uma lição duradoura para uma comunidade inteira.